Vamos a continuar con análisis de respuesta en frecuencia usando el teorema de Nyquist, ¿cierto? Vamos a dar una revisación rápida de las ideas que discutimos la pasada y va a hacer algunos ejemplos para introducir otros conceptos más apropiados. Entonces, estabilidades. Lembra que o objetivo da análise de estabilidade era considerar um sistema onde estamos considerando a estabilidade de uma fechada, consideramos que temos uma sistema mais aberta, que conhece, e quer saber o que vai acontecer quando se chama a nível de estabilidade. Então, analisando como transferência, a gente tinha conhecimento do denominador da planta, certo? E o objetivo era analisar a massa fechada, que acontecia com os polos da transferência de massa fechada, que são os polos de massa fechada, não são outra coisa que os zeros de um mais G. Correto? Bom, então, o teorema de Nyquist dizia que para analisar os zeros daqui, descobrir onde que os zeros estão, a gente pode utilizar o princípio do argumento e mapear a parte direita do plano complexo, do plano direito, que seria essa aqui, criar uma curva fechada capaz de deixar dentro dela toda a região do plano direito, que é aquela região que a gente descobrir se a função tem raízes, certo? E mapeando essa curva para o plano real de G, descobríamos lá, certo? Quantas voltas essa função dava ao redor do ponto menos 1, e descobrindo esse número de voltas, a gente consegue inferir qual é a diferença entre o número de polos e o número de zeros, para o número de zeros e o número de polos, da função 1 mais G dentro da região de estabilidade, certo? Então, usando esse desenho, a gente determinava o número de voltas que a curva dava ao redor de menos 1, temos aqui o número de voltas ao redor de menos 1, lembrando que N positivo significa que estamos girando no mesmo sentido que giramos aqui, com o sentido horário seria que esse sentido também é horário, certo? E N negativo significa que estamos girando no sentido contrário que estivemos girando. Correto? E isso aqui é calculado como Z com P, onde Z é o número de zeros da função 1 mais G, que queremos calcular, e P, certo? É o número de polos de 1 mais G, certo? Na região Nyquist, que é essa que está aqui dentro, certo? Aqui é a região. Isso aqui são os números de zeros na região de Nyquist. Correto? Então, como o número de polos de 1 mais G coincide com os polos de G, porque 1 mais G é igual a 1 mais NG sobre DG é igual a NG mais DG dividido por DG, o número de polos de 1 mais DG é o mesmo que o número de polos de G. Correto? Então, a gente conhece esse dado. Isso aqui se encontra através do desenho, e então podemos descobrir isso aqui, que é justamente o que queremos descobrir. Quantas raízes tem a função 1 mais G aqui dentro. Então aí descobrimos se ela tem alguma raiz dentro, o sistema é instável, certo? Se não tiver nenhuma raiz, ele será estável. Certo? Como na função sempre o número de raízes está determinado de acordo com a ordem dos polinômios, se a gente encontrar que ela tem uma raiz instável, as outras são estáveis. Se tem 5 e 4 são instáveis, uma será estável. Lembrando que dizer raiz estável e instável é um abuso de linguagem, certo? A raiz é no lado esquerdo, no lado
direito, certo? A gente usa isso aí, né? Então tá, a gente fez 2 exemplos na hora passada, um instável simples, certo? Vamos fazer um exemplo um pouco mais complicado, usando alguns exemplos que a gente já fez na aula passada, certo? Que já tinha um sistema de controle, para pensar como analisar, por exemplo, a variação de um ganho e como que esse ganho nos permite estudar, assim como temos duas raízes, o tema instável dependendo da função de ganho. Tá? Então, já fizemos isso pelo raíz, fizemos pelo diagrama de Bode, vamos a aplicar um teorema de Nyquist para ver que esse resultado, logicamente, tem que ser o mesmo que tínhamos anteriormente. Tá? Por isso vamos usar o exemplo que a gente na aula passada para confirmar isso. Tá? Uma coisa importante que já vai aparecer nesse exemplo, por isso que vamos fazer isso agora, é o seguinte: o que diz o teorema de Nyquist, o princípio do argumento, que é um teorema que está baseado, é que a curva que a gente tem que escolher é uma curva que tem que claramente deixar dentro ou fora as raízes, certo? Porque a gente sabe se tem ou não tem raízes dentro. Então, observe o que aconteceria se a planta que estamos analisando, G, certo? Planta ou a malha verde, que pode ser produto da planta pelo controlador, tem alguma raiz no eixo J-ômega. Imaginem que a planta seja uma integradora, por exemplo. Então ela vai ter uma raiz aqui, certo? Então minha curva vai estar passando por cima da raiz. Então, como vou determinar o número P? Se a curva passa pela raiz, a raiz está dentro ou está fora? Não fica determinado, certo? Então a raiz, para que o princípio seja aplicável, a curva não pode passar por cima de nenhuma raiz, tem que deixar ela dentro ou deixar ela fora. Então, quando acontece que nossa função G tem alguma raiz em cima do J-ômega, a gente tem que fazer uma pequena modificada na curva para evitar que ela passe por cima da raiz. Isso aí simplesmente é um artifício matemático que o que vai permitir fazer é terminar de construir o diagrama de forma adequada e entender o que está acontecendo. Tá? Não importa de que maneira a gente contorne isso, o importante é que a curva não passe por cima da raiz. Certo? Então, imagine que eu tivesse, certo, uma função tal que tem, imagine uma função de transferência que tem G, eu desenho aqui um diagrama por zero, certo? De G, e eu digo que de G, digo que G tem duas raízes 2 por 2, certo? Então, minha função de Nyquist, minha curva de Nyquist seria simplesmente isso aqui, certo? Vai aqui, certo? Agora, não posso fazer isso, por exemplo, porque ela está passando por cima de uma raiz. Então, eu vou ter que criar uma curva um pouco alternativa. Como que eu faço isso? Pois, simplesmente vou tentar contornar isso aqui, correto? Eu crio uma funçãozinha aqui, que faz isso? Toda a minha região de Nyquist está dada novamente pelo circulado direito, pelo que me interessa, e não vai ter nenhuma mudança significativa se eu fizer isso aqui bem pequenininho, certo? Se isso aqui tiver um rádio zero, quase zero, isso aí não dá nenhum problema a nível de determinar as raízes no circulado direito, correto? O único que vai acontecer é que eu vou evitar passar por esse ponto. Então, para fazer isso, eu construo aqui uma curvinha que tem um raio epsilon, certo? Então, isso aqui é um círculo, pode ser de raio epsilon, certo? E epsilon vai para zero. Então, agora, minha curva está composta por, em vez de ser por 2 elementos únicamente, que seria de menos infinito más infinito con S igual a J-ômega, y después ρ en a J phi con ρ infinito, que es lo que fiz la hora pasada para dar esa vuelta por aquí. Ahora estoy compuesto por 3 pedazos de curva, ¿cierto? Una primera que es un E epsilon en a J phi, que va a dar esa vueltilla aquí pequeña con epsilon para 0. Después faço esa recta aquí y abajo, ¿cierto? Y después doy la vuelta por aquí. ¿Sí? Entonces, de esa forma he construido una curva de Nyquist alternativa a una que tiene. Haciendo eso, yo permito pasar por esa raíz. Y ahora digo, ¿cómo? Esa raíz está fuera de la región. Entonces, por ejemplo, si yo analizo esta curva aquí, ¿cuál sería el número P de raíces dentro de la región de la función Y? 0. P es 0, ¿cierto? ¿Okay? No hay ningún problema si tuviese efectos al contrario. Podrían tener efectos al contrario, ¿cierto? Si efectos para afuera. Ahí P sería pum, porque le sería raíz dentro, ¿cierto? Por resultado, va a ser exactamente el contrario en mi diseño después, porque cuando yo mapeé esa curva que está aquí, si yo quisiera al contrario, el diseño va a ser al contrario, entonces la conclusión va a ser la misma. O sea, los mismos resultados, no importa si yo quise ir por un lado o por otro. Claro. Mas se não for no integrador, for em polos
tanto faz, se tiver polo completo conjugado, eu vou ter que fazer aqui assim. Imagina que tem um polo aqui e um polo aqui, certo? Vou ter que fazer aqui assim e assim, certo? Ok? E isso aqui seria quanto? Vamos supor que isso aqui seja menos j ômega 0, certo? Quanto vale isso aqui? Deve ser epsilon é menos j ômega 0 mais menos j ômega 0 mais epsilon e na j', correto? Só mudou de posição, correto? Se eu tiver 30 raízes ali, vou ter que fazer 30 bolinhas ali para fazer. Minha curva vai ficar um pouquinho mais complicada. Só isso. Tá? Então, é evidente, tem que ficar claro para vocês, que acontece quando eu estou próximo, o que acontece quando eu chego a uma raiz de G? Quanto vale G se eu chego num polo de G? Quanto vale o módulo de G? Num polo infinito. Se eu chegar num polo de G, G vale infinito, certo? Uma raiz do denominador, certo? Por que se chama polo? Está por polo. Por norte, por sul. Ok, certo? Então, G, tá? Então, se eu tenho um polo de G, vou estar no infinito. Então, digo que todos os pontos que estão aqui, quando y va para 0, va a estar no infinito. Correcto? Eu sei que com certeza toda a transformação disso aqui é infinito. Okay? Cosa que não acontecia quando eu estou com uma função que não tem raiz na origem. Se vou para a resposta zero, quanto vale o módulo de uma planta que não tem integradora? Vale uma constante, certo? Vale uma instante. Eu vou para um ponto. Nesse caso, esse ponto é o infinito. O infinito é um ponto só, certo? Eu vou para o infinito é único, mas em realidade eu tenho uma circunferência de raiz infinita, certo? Tá. Eu imagino que vocês nunca estudaram uma geometria, que é uma geometria descritiva, que estuda essas coisas, certo? Analiza o infinito. Então, muito bem. Vamos lá. Então vamos pegar um exemplo que tenha um integrador, que foi o que a gente... ¿Por qué va a ser importante aqui? Todos os sistemas que vamos estudar na prática, na maioria dos casos, vão ter que controlar de tipo PI ou PID, certo? Portanto, vou estar induzindo uma ação integral na minha malha. Isso aqui vai ser produto do controlador pela planta, certo? Então, eu vou ter aqui um controlador com integral. Então, sempre vou ter ação integral no sistema, mesmo que a planta não tenha, certo? Então, minha G vai ter interação porque eu vou colocar o integrador adicionalmente no meu controlador PI. Correto? Muito bem. Então, vamos lá. Imagina aquele exemplo que a gente fez na aula passada, que era assim, era um controle PI aplicado a um modelo simples de um tractor. Uma fechada. Essa aqui é a referência, a saída, a unidade de controle. Correto? A gente já tinha resolvido esse problema, já fizemos o diagrama logarítmico, certo? Vamos tentar analisar o que acontece com as estabilidades aqui. Quando, por exemplo, varia o ganho caseiro. Sim? Bom, então veja, a minha função G nesse caso, sim, tem 4kc, S mais 1, S por S menos 1, certo? Ela tem uma raiz S igual a 0 e uma raiz S igual a 1, menos 1, não 1. Certo? Então, eu tenho justamente uma condição de que eu tenho uma raiz em cima do resultado. Então, minha curva dinámica vai ter que ser construída dessa forma. Tá? Não vou precisar disso aqui, mas sim vou precisar. Ok? Então, quais são os três? Os três não, vamos dividir em 4. Eu tenho aqui um segmento que é de ômega, J ômega, com ômega pertence ao intervalo menos infinito até epsilon, até menos epsilon, vamos chamar isso. Depois vou ir aqui de epsilon até infinito, portanto vou ter S igual a J ômega, certo? Com ômega pertence ao intervalo epsilon mais infinito, aí aberto. Certo? E aí depois eu tenho esse intervalo aqui, que é ρ na jφ com ρ infinito, certo? E φ variando
Aqui entre, vamos colocar, se tem que variar de aqui para lá, aqui quanto vale φ? Π sobre 2, certo? E aqui embaixo vale menos π sobre 2. Então, se tem que colocar isso aqui, φ pertence a intervalo, seria π sobre 2 até menos π sobre 2. Fica meio estranho colocar dessa maneira, de positivo a negativo, certo? Então, quase melhor fazer assim. Escrever esse vetor como ρ e na menos jφ, ¿sí? Ese aquí, los demás botón menos, y ahora sí φ pertenece a intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, ¿cierto? Entonces cuando φ igual a menos π sobre 2, menos menos da más esto aquí encima, cuando φ pasa por 0, esto en 0, esto aquí está certo, y cuando va π sobre 2, da menos π sobre 2 igual. ¿Correcto? Entonces eso que está aquí me representa esa parte de la curva aquí. Eso que está aquí representa ese pedazo de bajo, eso aquí el pedazo de cima. Y ahora falta solo ese pedacito aquí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo represento eso aquí? Aquí es E, epsilon, n j phi, con epsilon indo para 0, y ahora de aquí para acá queda un glúteo. Menos π sobre 2, até π sobre 2, aquí no tem problema. Phi pertence a un intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Justamente al contrario, o giro aquí es al contrario de ese. ¿Correcto? Entonces, con esos tres, 4 funções, essa e essa, eu tenho desenhado todo o meu